Bom dia a todos. Agradecer ao presidente Rodrigo Pacheco, meu amigo, a oportunidade, a possibilidade de estar aqui participando desse debate, parabenizar as apresentações dos ministros Fernando Haddad, da ministra Simone, do excelente presidente do Banco Central, Roberto Campos, e, claro, do sempre com muito talento, o meu amigo economista Armínio Fraga. Eu acho que eu ajudo mais no debate, ministro Haddad, falando um pouquinho da minha experiência à frente da presidência da Câmara dos Deputados. Eu acho que eu ajudo mais no debate com uma experiência concreta do que participei, do que vi, como aprovamos coisas. A primeira coisa que eu lembro, que eu acho que é um erro que muitos cometem hoje, é a compreensão sobre a aprovação do teto de gastos no Brasil. O teto de gastos não foi uma decisão exclusiva do brilhante economista Marcos Mendes e da equipe do ministro Meirelles. Claro que a estruturação técnica foi uma decisão que partiu deles, mas a decisão do teto de gastos foi exclusivamente uma decisão política do Congresso Nacional que não aceitava aumento de carga tributária. A decisão, eu lembro a primeira reunião que nós fizemos na residência da Câmara, com o ministro Padilha, que infelizmente já faleceu, com o ministro Meirelles, que no final da apresentação, para 40 líderes, deputados e deputadas, eu pergunto aos deputados, resumindo, o que os ministros disseram foi: nós temos dois caminhos, organizar a despesa pública ou uma nova CPMF. Nós podemos escolher o caminho. E os 40 parlamentares, juntos, disseram: nós não queremos a volta da CPMF. Aliás, foi aonde o ministro Paulo Guedes patinou durante 4 anos, achando que havia um convencimento por um incremento de carga tributária no Brasil, E esse incremento não havia. O próprio presidente Bolsonaro, Ciro, era quem por trás matava as expectativas do então ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, eu acho que é importante a gente compreender o que a sociedade demanda do parlamento. Eu acho que continua demandando a mesma coisa, apesar de não ser mais parlamentar. Eu acho que o espaço para o aumento da carga tributária por si só é praticamente impossível do meu ponto de vista. Então, eu acho que o desafio do governo ainda é maior. Acho que o ministro Haddad está tendo muita coragem de enfrentar as renúncias. Eu acho que tem a parte do setor privado e tem a parte do setor público. A reforma do Poder Judiciário, dos planos de cargo e salário de 2005, inviabilizou o Estado brasileiro. Porque quando o Judiciário cria um plano de cargo e salário, cola o piso no teto, acabou carreira no Brasil. E todas as carreiras relevantes do Poder Executivo e Legislativo caminharam para o teto. O salário médio da Câmara de Deputados é R$30 mil, melhores servidores do Brasil, mas essa é a realidade. Então, quando você olha documentos importantes, e falo disso porque foi isso que fiz durante a presidência da Câmara, um documento importante do BID que fala de despesa pública na América Latina, o Estado brasileiro não reduz desigualdade. A OCDE reduz desigualdade entre transferências e impostos diretos em 40%, a América Latina em 4%. Então, nós existimos para manter os benefícios públicos e privados de segmentos da sociedade. E é por isso que a economia não cresce, do meu ponto de vista. Por que o desemprego caiu? Porque nós aprovamos uma reforma trabalhista, a terceirização, com todas as críticas, com todos os problemas, com a necessidade de revisar alguns temas agora por parte do ministro do Trabalho, mas foi feita muita coisa, Muita coisa que, inclusive, o ministro Paulo Guedes, à época, e outros imaginavam que a reforma da Previdência traria um crescimento econômico. Não traria, porque ela não trata do foco objetivo, que é garantir o aumento da produtividade da economia, mas nós fizemos muita coisa. Nós fizemos muita coisa naquele período, principalmente do presidente Michel. Vendo os dados aqui, em 2015 a inflação no Brasil era 10%. Logo depois do teto de gastos, nós fechamos 2016 com a inflação em 6%. E aí foi até 2020 em 4,5%. Aí depois, em 21, com a pandemia, 22, com excesso de gastos e com, como o ministro falou, aquele excesso de subsídios tributários na área de combustível, que gerou, claro, uma queda de inflação disfarçada, que não teve. A inflação, na verdade, ano passado foi 9% pelo excesso de gastos, numa PEC, do meu ponto de vista, inconstitucional,
que acho que é um tema que a gente tem que revisitar no Supremo Tribunal Federal, que é mexer, criar despesa pública com benefício pessoal em ano eleitoral. Aliás, foi assim que os países acabaram com a democracia na Venezuela, por exemplo, mudando as leis. Dizia Fidel para Chávez que as novas revoluções nós não fazemos com as guerrilhas, fazemos mudando as leis. E, ano passado, nós aprovamos uma PEC com o apoio de todos os partidos, que, na verdade, distorceu o processo eleitoral de forma equivocada, do meu ponto de vista pessoal. Mas, voltando da minha experiência, eu acho que a gente aprovou muita coisa. Importante, cadastro positivo. A duplicata eletrônica, presidente, que ainda está em fase de regulamentação, talvez o caso da Americanas tivesse sido em outro patamar, se nós já tivéssemos um mercado de duplicata eletrônica organizado. A lei de saneamento, eu acho que ela já mostrou que o setor privado pode exercer um papel nessa preocupação de crescimento, ministra, muito importante. E acho que os nossos desafios, para não querer entrar aqui na seara de grandes economistas, eu sou um político, e agora presido a Confederação das Instituições Financeiras, os nossos desafios são enormes. O Brasil é o país que mais gasta em pessoal e previdência. 80%, aquele documento que o Arminio publicou, que eu leio sempre, mostrando o Brasil, de fato, como gasto do PIB como um todo, está entre os maiores gastos do mundo. 25 mais em relação a pessoal e previdência, é disparado o país que mais gasta. Em que momento a Previdência já deu o primeiro passo? Quando é que vai ter que se dar o segundo? Na administração pública, a ministra Esther falou sobre eficiência, mas a eficiência vai ter que se dar de outro jeito. Eu lembro que, na minha presidência, a demanda dos auditores fiscais era só o bônus de produtividade. Era sempre uma agenda corporativa, e esse também é um problema. Os 450, 500 bilhões que seja de renúncia fiscal, eles são um problema grave para a economia, distorcem demais e beneficiam poucos, em detrimento da sociedade. E acho que a gente ter coragem de olhar os gargalhos, olhar os marcos legais, eu lembro, Marcos Lisboa aqui, quando se regulamentou o crédito consignado, alienação fiduciária, para onde foram os juros com boas regulações. Então, eu acho que, da nossa parte, eu acho que toda a indústria financeira está pronta, preparada para ajudar nesse debate, entender onde é que estão os problemas, por que o mercado de leasing acabou no Brasil, como é que faz para retomar, como é que pode melhorar o spread bancário, as distorções do mercado de cartão, tudo que a indústria passa pela indústria financeira, é óbvio que todos nós estamos dispostos a ajudar. Agora, os nossos desafios não são pequenos, porque nós temos um Estado que é gigante, que já tem uma carga tributária enorme, onde a política não quer aumentar carga tributária, onde, se você olhar friamente, eu lembro quando a gente discutia a PEC emergencial, o espaço que tinha para cortar eram 70 bilhões, não passava disso. E dos 70 bilhões, 35 era impossível de aprovar no Congresso Nacional. Então, nós não temos poucos desafios. Eu acho que tanto o setor público quanto o setor privado tem desafios enormes nesse tema dos juros, no tema do crescimento, em todos os temas, e acho que todos nós que estamos, ou diretamente ou indiretamente, fazendo política, porque os órgãos que representam os setores também fazem política pública, tentando colaborar, tentando trazer agendas. Eu acho que o nosso papel é exatamente contribuir para que o Brasil possa construir um caminho de redução de desigualdade e de crescimento econômico. Eu lembro que, quando assumi a presidência da Câmara, o índice da Bolsa estava em 55 mil pontos. Entreguei em 120 mil pontos. Acho que, na minha presidência, colaborei com o país. E acho que essas matérias, todas elas, e volto aqui, o teto de gastos jogou a inflação para baixo, a reforma da Previdência nos deu condição de superar um processo difícil da pandemia, e claro que os recursos foram utilizados, mas aquela economia projetada de 10 anos de 1 trilhão, ela foi importante. Agora, o grande desafio, eu acho que é construir esse debate da reforma tributária que eu tive a oportunidade de trazer junto com o deputado Baleia à época da minha presidência da Câmara, e tenho certeza que esse se enfoca objetivamente num grave problema, que é o contencioso tributário e o custo de administração das empresas. Esse melhora, sim, a produtividade da economia, não tenho dúvida, e acho que todos nós devíamos estar empenhados em, da nossa parte, colaborar para que a gente possa, nesses temas, também nos temas microeconômicos, mas no tema das reformas, poder ajudar para que o Brasil possa gerar melhores condições para que o investimento privado possa crescer. O investimento público é pequeno, mas se a gente estimular o setor privado, em cima de 19%, 20% do PIB, tem muito
recurso, e o saneamento já provou que tem muito dinheiro disponível para que esses investimentos possam gerar emprego e ajudar no desenvolvimento. Então, eu quero agradecer mais uma vez ao meu amigo, presidente Rodrigo Pacheco, dizer da minha alegria de estar aqui pela primeira vez na tribuna, não da Câmara, mas no Senado, como ex-deputado, emocionado, feliz, com a certeza que na Confederação eu espero poder colaborar com o Congresso, com o governo, e parabenizar muito o ministro Haddad pela coragem de estar enfrentando temas difíceis que muitos tentaram e que ontem, pela primeira vez, eu acho que o Brasil teve uma importante vitória no STJ. Parabenizo, eu sei, do esforço pessoal do ministro. Tenho certeza que, acabando com essas distorções, é um caminho importante para que a gente possa estar tratando do crescimento e do desenvolvimento desse país. Muito obrigado. Muito obrigado.